Olá, bem-vindos ao nosso programa Convite à Lucidez. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e acompanhe aqui sempre nas terças-feiras alguma reflexão sobre temas do cotidiano que eu gosto de abordar com vocês. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que me enche muito saco e que está muito na moda, que é a modinha das trends. Todo mundo dança igual, todo mundo faz igual, todo mundo pensa igual e chama isso de tendência. Eu chamo, senhoras e senhores, de uma epidemia com trilha sonora. Acho que seria uma boa metáfora assim. O que eu vejo é que existe hoje um fenômeno curioso que acontece toda semana nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, enfim, né? Uma música toca, aí vem um, sei lá, um movimento de braço aparece, em 48 horas, sei lá, temos, cara, 4 milhões, 5 milhões de pessoas, sei lá, de São Paulo ao interior do Piauí, de executivos de gravata a professores de yoga, todos fazendo exatamente a mesma coisa. Com exata mesma expressão, assim, no exato ângulo da câmera, né? Como se o livre-arbítrio tivesse entrado em férias coletivas. Isso se chama trend, ou trend, né? Muita gente fala. Eu precisei de um tempo, sinceramente, para entender que eu estava diante de uma expressão cultural genuína, fui pesquisar sobre isso, né? Ou de um experimento social para medir o quanto o ser humano consegue abrir mão da própria identidade sem nem perceber que está fazendo isso. E eu ainda estou decidindo e pensando bastante sobre isso, porque é algo que, sei lá, algo que me incomoda muito, algo que eu vejo como ser humano besta. Vamos começar assim pelo básico. Uma trend, né? Para quem ainda não foi contaminado por esse vocabulário, é uma tendência, nada mais do que isso, né? Um comportamento que se replica, né? Uma ideia que acaba se espalhando, até aqui sem problema nenhum. A humanidade sempre teve trends. O renascimento, se a gente for pegar na história, foi uma trend, né? Todo mundo descobriu que, de repente, o ser humano era o centro do universo e aí começou a pintar tetos no renascimento. A Revolução Industrial também foi uma trend, poderíamos dizer isso. Todo mundo foi para as fábricas ao mesmo tempo. A democracia também foi uma trend. Começou lá na Grécia e aí demorou séculos e séculos para pegar, mas pegou, né? Essas eram trends com consequências, com peso, com alguma fricção intelectual no caminho, né? A trend contemporânea, que é a que eu vou falar aqui no vídeo, tem uma característica diferente. Em geral, vocês já perceberam, ela dura 72 horas e exige que você dance literalmente mesmo. Teve várias trends. Eu escrevi uma crônica sobre isso, daquele cara pulando com a mão no bolso e tal, será, sabe? Eu achei muito besta, né? Deixa eu explicar assim, então, como uma trend funciona, porque existe uma engenharia por trás, eu acho, disso, que é quase admirável se não fosse tão perturbadora. Bom, primeiro, alguém cria algo genuíno, tá? Vamos lá, uma dança, uma frase, um gesto, um áudio, né? Geralmente uma pessoa desconhecida, né? A internet deu voz a muitas pessoas. Uma pessoa desconhecida com criatividade real, né? Que fez aquilo no improviso, sei lá, num quarto de 12 metros quadrados, né? Segundo, o algoritmo decide que aquilo vai viralizar, não porque é bom, mas porque retém a atenção da pessoa, porque prende o olho por 3 segundos, né, que é o gancho hoje do algoritmo. Você tem que falar algo legal em 3 segundos. 3 segundos a mais que, né, esse conteúdo anterior. Terceiro, os influenciadores acabam replicando, né, porque o algoritmo está sempre favorecendo
aquele formato, então eles replicam, né, e precisam surfar na onda antes que ela quebre. Aí, quarto, o público geral replica os influenciadores. Por quê? Porque pertencer a uma trend é uma fórmula de pertencer a alguma coisa. E pertencer, como Aristóteles já sabia há 2.400 anos, é uma necessidade humana fundamental. Quinto, marcas entram. Marcas entram. Por quê? Porque onde tem atenção tem dinheiro. E de repente você está fazendo a mesma dança que o departamento de marketing do banco que cobra 4% ao mês de juros do seu cartão está fazendo. Sexto, eu diria que a trend acaba morrendo depois dessas 72 horas, né? E aí já começa outra. Ninguém para perguntar o que sobrou. Perdão. O que eu vejo assim no problema dessas trends? Aqui eu poderia ser até um pouco razoável e dizer que as trends são inofensivas, que são só entretenimento, que a vida é curta, e se as pessoas querem dançar igual, que dancem. Mas eu não sou razoável. Você sabe bem disso. Eu falo o que eu penso. E você não veio aqui para algo razoável. O problema, senhoras e senhores, não é a dança. O problema é que a dança, o que a dança revela? Guy Debord, escritor, em 67, antes do TikTok existir, em 1967, o que é uma ironia, né, do tamanho do continente, ele escreveu na Sociedade do Espetáculo que a sociedade moderna transformou a vida num espetáculo, que a experiência real foi substituída pela representação da experiência humana. Leiam A Sociedade do Espetáculo dele, né? É o que ele chamou essa obra, uma obra clássica, né? E eu chamo de domingo à tarde no Instagram. Por quê? Porque as trends fazem, no fundo, o que elas fazem, no fundo, é substituir a expressão pela replicação. Você não está se expressando quando faz uma trend, não está se expressando. Você está se conformando com uma certa elegância. Você está dizendo, eu prefiro pertencer a algo genérico a arriscar ser algo específico. E o algoritmo, óbvio, agradece, né? Porque genérico escala, específico incomoda. Então, mais fácil ser genérico, né? O paradoxo das trends e da autenticidade, eu gostaria de falar sobre isso. O que me fascina e me perturba ao mesmo tempo é que essas pessoas fazem trends em nome de autenticidade. Existe uma trend que consiste em mostrar a sua rotina real, sem filtro, sem edição, filmada com uma iluminação, né, ring light, um ângulo calculado, música escolhida a dedo sempre e postada no horário de maior alcance. Autenticidade como produto, vulnerabilidade como estratégia de engajamento, espontaneidade ensaiada. É como o filósofo francês Jean Sartre tivesse previsto o Instagram quando ele disse que o ser humano está condenado a ser livre, mas ninguém disse que o ser humano ia usar essa liberdade para replicar o mesmo movimento de braço que 3 milhões de pessoas fizeram ontem. A liberdade virou uma trend também. E como toda trend, tem prazo de validade. Acaba. 3, 4, 5 dias, podem perceber, né? E eu vejo um custo nisso, né? O custo que ninguém contabiliza nessa equação. Cada vez que você faz uma trend, você está treinando o seu cérebro para uma coisa específica, que é responder ao externo antes de consultar o seu interno. Você
não acorda pensando o que eu tenho a dizer hoje. Você já acorda pensando qual trend está circulando agora e como eu vou me encaixar nela. Isso parece pequeno, mas não é. E tem muita gente que faz isso. Porque o músculo que atrofia quando você para de usá-lo é exatamente o músculo que separa quem cria de quem replica. É uma geração boba que só sabe replicar, uma geração que terceirizou o pensamento para o algoritmo, e o algoritmo não pensa, ele otimiza. Agora com inteligência artificial, então, meu Deus, né? E o que ele otimiza não é a sua expressão mais autêntica, nunca vai ser. É o seu comportamento mais previsível. Um outro tópico interessante para vocês levarem desse papo aqui, esse monólogo, eu não estou dizendo que você não pode fazer trend, tá? Não estou dizendo, não sou moralista. O que eu estou dizendo é que existe uma pergunta que vai fazer antes de replicar qualquer coisa. Isso vale para tudo. A pergunta é: eu faria isso se ninguém estivesse assistindo? Se a resposta for não, você não está se expressando, está performando pertencimento. E pertencimento comprado com identidade não é pertencimento. É, sei lá, aluguel com juros que você paga em originalidade. A trend passa rápido. O que você tinha a dizer antes dela aparecer, esse sim é o conteúdo que dura. Porque nesse tribunal todo da atenção humana, não ganha quem dançou mais bonito. Eu acho que ganha quem disse algo que a pessoa carregou para casa, algo importante. E isso, por enquanto, o algoritmo ainda não consegue fazer por você. Era isso. Uma crítica minha às trends. Agradeço a todos vocês. Se inscrevam no canal. Todas as terças-feiras eu faço algum monólogo aqui sobre algum tema do cotidiano. Deixe seu comentário, enfim, e deixe aí críticas, sugestões de assuntos também que eu vou estar abordando. Tá bem? Um abraço. Até a próxima semana.